Joy Boy é o personagem mais forte de One Piece, e o que ele fez com o Haki do Rei não tem precedentes. Mas o que é exatamente essa técnica? Depois de muitos anos esperando, temos finalmente um pequeno flashback do século perdido, e ele nos revela muitas informações interessantes. Que ilha era essa onde eles conversavam? Joy Boy queria ser o rei do quê? Você percebeu que ele não é um Monkey D e nem um gigante? Mas então, se ele não é um gigante, de quem é o chapéu de palha enorme em Marijoa? Aliás, como alguém tão poderoso como ele pode ter sido derrotado? E Musamá é mais forte que essa lenda ou possui algum segredo? Os Gorosei foram confirmados como usuários de fruta ou possuem sua alma imortal vinculada a Jimu? O segredo da marca de X e a criação dos poneglyphs pode ter sido revelada nesse capítulo. Bug Pernalonga, Kobe maluco, Zoro cheatado. Mano, vem pra esse vídeo ver tudo isso comigo e muito mais. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês com muita alegria, com muito carinho nesse coração aqui, o review do capítulo 1122 de One Piece, que foi absolutamente fantástico. Depois de tantos anos esperando, tivemos finalmente, nem que seja só um pouquinho ali, né, um vislumbre do flashback do século perdido. Uma interação entre MF e Joy Boy que a mim foi muito interessante e tem vários pontos bacanas aí pra gente tirar de tudo isso, beleza? Então, se você gostou do capítulo, se você gosta desse canal, deixa aquele like, se inscreve nele se ainda não conhece. E cara, vem comigo pra mais um vídeo, vamos falar de One Piece, vamos falar dessa obra fantástica. Vem! Eu acabei de chegar de viagem do Brasil, tô cansado pra caramba, mas vamos pra cima, tem que falar de One Piece, então deixa aquele like, tá? Deixa aí, na moral, tamo junto. O capítulo se inicia como a gente já está acostumado. Em diversas regiões do mundo, pessoas reagem às palavras de Vegapunk e temem que seus países afundem. Piratas oportunistas veem isso como uma chance para conquistarem o mundo. Afinal, mais do que nunca, o One Piece é real. Temos a Dressrosa e também o que parece ser de novo a terra natal do Vegapunk, a Ilha Karakuri, e ao lado Torino. Apesar de não dar para ter certeza, né? Enfim, é uma ilha de inverno e uma ilha de verão. A ideia do Oda é mostrar que de norte a sul do mundo, de leste a oeste, todas as pessoas agora temem que suas terras natais sejam destruídas por piratas ou, né, no caso, destruída por uma enchente. Independente de sua região, mano, ser ilha de inverno, ilha de verão, ilha de qualquer coisa. Os piratas presos em Pell Down estão birutas da cabeça e eu me assustei ao ver o grandioso vice-almirante Stainless. Para quem não se lembra, ele foi designado a capturar o Bug após a dissolução dos Chichibukais, mas acabou sendo surpreendido pela chegada do Mihawk e do Crocodile, destruindo toda a sua frota. Ele poderia ter morrido, mas esse não é o caso, tá? O destaque desse momento é certamente pro personagem que a gente viu mais vezes no Hospital da Marinha, o capitão e herói Kobe, que com todo o respeito do mundo, tá contando uma das melhores piadas de One Piece com uma expressão repleta de confiança. Mano, isso não existe, tá? Mas condiz perfeitamente com o personagem que, com o próprio pirata, né, aprendeu a ter essa determinação e sonhar o mais alto que se pode sonhar. Então essa ambição do Kobe, né, por mais absurda que pareça pra gente, é um combustível para ele alcançar os patamares mais elevados da marinha e quem sabe um dia, de fato, rivalizar com o Monkey D. Luffy. Mas impedir o sonho dele? Nem sonhando. O Haki do Rei desse homem eventualmente vem e eu adoro ver como Oda resgata literalmente o segundo capítulo de One Piece em meio ao capítulo 1122. Detalhe aí também, né, pra Hibari apaixonada cuidando do Kobe e o Prince Gruss na deixava ali só de cantinho. Deixamos o futuro almirante da marinha para irmos diretamente ao futuro rei dos piratas, que pelo amor de Deus, como é possível que cada dia que passa o Bug se torne ainda mais incrível? O cara simplesmente puxou o meme do Pernalonga e meteu um "o mundo será meu", não, o mundo será nosso. Depois do capítulo 1082, onde ele brada que irá aclamar o One Piece, os discursos do palhaço pirata genial se tornam ainda mais fortes e cada palavra proferida é uma flecha de paixão direcionada ao coração de seus subordinados, mas não de Crocodile e Mihawk, que continuam com vários pés atrás em relação ao capitão, ao líder da Cross Guild.
Temos então uma breve conversa entre Devon e Teach, que deixa claro como informações tão fundamentais como as de Vegapunk serão entregues a esse terrível Yonkou, seus próximos movimentos após saber da existência de Plutão em Wano e que Shirahoshi é Poseidon serão gatilhos gigantescos para sua ascensão como rei do mundo e a grande guerra final. E mais à frente a gente vai ver uma questão que fica cada vez mais curiosa entre Barba Negra e Musamar. De volta a Egghead, temos a transmissão de Vegapunk sendo finalmente interrompida e, obviamente, não poderia ser por outro homem senão Topman Warkuri, o Gorosei de longe mais brabão. As últimas palavras do cientista seguem o que ele estava mencionando no último capítulo. O destino desse mundo será decidido por aquele que encontrá-lo. Tudo depende de quem encontrar o One Piece. E essa é a verdade. Joy Boy, o Dendemushi de streaming é destruído. Fim de transmissão. Uma salva de palmas ao Dr. Vegapunk por gastar 10 minutos fazendo um cafezinho e não ser capaz de concluir a sua mensagem. Entregou muita coisa? Entregou muita coisa. Mas entregou tudo que planejava entregar? Acho que não. Mas pode ser que o planejamento dele tenha sido exatamente esse, mas acho que não. O Thousand Sunny voa pelos céus da ilha futurística enquanto um equino careca mitológico segue em seu encalço preparado para romper a embarcação ao meio. Os chapéus de palha se desesperam enquanto clamam para que Zoro faça algo. Ambos estão em posição de batalha, mas antes que algum movimento seja necessário, temos uma sequência de 8 páginas que parecem acontecer em menos de 8 segundos. Me desculpe, Joy Boy. Eu sei que você não tá vivo mais. Ele é tão parecido com você que eu não consigo não pensar naquele dia. Joy Boy, me perdoe. Eu não consegui te transformar em rei. Esse breve diálogo traz tanta coisa que a gente precisa se atentar aos detalhes. Em relação à semelhança de Luffy com Joy Boy, a gente já tem isso claro desde sempre, né? Mas o que surpreende é essa menção de te transformar em rei e também essa questão de pensar naquele dia. Será que esse dia supostamente fatídico é o mesmo dia em que Nefertari Deli Li espalhou os poneglyphs ao redor do mundo? E eu sei que essa questão de te transformar num rei, né, pode ter levado muitas pessoas a pensarem que ele estava se referindo ao título de Rei dos Piratas. Mas essa é uma regulação estipulada só na época de Gold Roger ao encontrar o One Piece, que foi o próprio Joy Boy que deixou lá, né? E detalhe, que esse homem, né, lendário aí foi quem criou a denominação pirata. Ele foi o primeiro pirata de todos, provavelmente o primeiro criminoso, por assim dizer, que se opôs a algum governo da época e saiu pelos mares, talvez até navegando em oceanos que eram estreitamente proibidos pelos tiranos de antigamente. Então a gente tem a confirmação de que Joy Boy não foi o rei do reino antigo, mas talvez tivesse a pretensão de se torná-lo. Assim que tivemos mencionado sobre ele ser o primeiro pirata, eu fiz questão de levantar a ideia de que, tal como o governo mundial, né, o reino antigo também não era lá essas coisas, não era uma parada tão bacana como a gente estipula. O próprio Vegapunk em seu discurso diz que não consegue julgar um certo ou um errado. Eu imagino que Joy Boy era uma espécie ali de terceira via, né? Alguém que não estava exatamente fechado com nenhum dos dois lados, mas tentava de alguma maneira encontrar a paz nesse meio termo. Mas agora, ser rei era uma pretensão dele? Ele queria ser o rei do mundo? Ele queria ser o rei do reino antigo? Era uma vontade que seus subordinados tinham, mas ele não? Cara, isso é muito curioso porque título de rei dos piratas não é, mas rei da onde? De tudo, do reino antigo, do que supostamente foi a aliança que se tornou o governo mundial, ainda é muito curioso e essa incerteza que a gente tem sobre o passado, cara, é um toque muito refinado pra gente continuar especulando bastante e eu gosto demais dessa parte de One Piece. O outro ponto que precisa ser destacado dessa maravilhosa interação do Luffy com o robozão é isso. MF pergunta seu nome e o garoto crava: Oriwa Monkey D. Luffy, Kaizoku Oni Naru Otokoda. Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Claro que a menção do Luffy a se tornar o rei dos piratas, logo depois da do gigante falar que queria transformar Joy Boy em rei, são uma alusão clara à similaridade de ambos no que diz respeito ao seu sonho, né, de se tornar rei de algo. E inclusive é muito provável que, assim como Roger e Luffy, Joy Boy também tivesse o mesmo sonho oculto que os dois, mas não é só isso.
O legal desse diálogo é que na sequência MF destaca o nome D, mas não o nome Monkey. Isso pra mim detona a ideia de que Joy Boy era um membro da família Monkey D, mas ressalta que ele era um D, ou que os D tinham grande importância e valor para esse personagem, mas isso a gente já tem certeza. Se o nome dessa lendária figura possuísse Monkey D, né, o MF não mencionaria apenas o D, mas também acrescentaria Monkey em sua fala. Então parece que a ideia de Joy Boy ser um Monkey D começa a descer pelo One Halo, assim como outras teorias, como a gente vai ver só um pouquinho mais na sequência. Porque agora a gente tem que colocar o queixo no lugar porque ele caiu, mano. Com a página a seguir, não teve como. Enquanto os 4 Gorosei presentes em Egghead partem em direção a MF e o Sunny, destaque para o Saturno que está ali no detalhe dessa página se regenerando, como denotado na sequência, MF puxa uma corda com um nó, tal como vimos em Eteria com Hare Dai-san e o liberta. Ao invés de uma brisa ou uma enorme ventania como já vimos a Nami fazer, o que se projeta da libertação do nó é uma onda de Haki do Rei sem precedentes, em um nível nunca antes visto. Ouso dizer que nem mesmo Shanks, Barba Branca ou Gold Roger, os próprios Gorosei também reunidos, não tiveram essa capacidade. Com o emanar do Haoshoku Haki de Joy Boy, selado há 800 anos, vemos um feito inédito nesse mangá. O céu se parte em dois com apenas um usuário manifestando seu Haki. E como se essa insanidade não fosse o suficiente, essa onda de ambição desmaia a grande maioria esmagadora dos marinheiros que estão ao redor de Egghead, além de titubear os próprios vice-almirantes. A técnica é tão absurdamente expressiva que os 4 anciões presentes perdem suas formas yokai e em questão de instantes, 3 deles retornam completamente arrasados para Marejoa, com aspectos verdadeiramente abatidos. Não há palavras que eles possam proferir nesse momento que traduza melhor o sentimento de derrota do que suas expressões de fracasso. Marcus Mars, após tomar o golpe de Luffy e Bonnie, apenas aguardava o retorno de seus iguais. Detalhe que essa é a primeira vez de todas que o vemos sentado. E assim, por mais chocante que tenha sido o momento, a verdade é que o que a gente consegue extrair dele, somado ao que a gente pode especular em cima desse feito, é uma coisa de louco. É um completo absurdo, tá? Então a gente precisa, como diria Jack Stripador, ir por partes. A primeira coisa que eu pensei quando a gente vê que um elemento pode ter, entre aspas, né, Haki do Rei selado em si, obviamente foi na Ema. Recentemente eu trouxe um vídeo falando que o Vivre Card do Zoro em Egghead não o colocava como usuário do Haki do Rei, algo que algumas pessoas estavam usando aí de argumento para fazer falácias, dizer que o espadachim não possuía essa habilidade, mas sim a Ema que era a usuária do Haki do Rei, né? Aí no vídeo eu provei por A mais B que o Zoro não ter Haoshoku Haki é uma possibilidade quase irrisória, né? E que o Vivre Card é uma base fraca se comparado a tudo que já foi visto no mangá. Mas aí, meus queridos, vem esse painel acrescentando a não confirmação do databook. E aí, Zorão usufruindo do Haki do Rei do Oden, uma farsa de espadachim que vence pelos méritos dos outros? Eu vi gente falando isso, mas calma, tá? Pelo amor de Deus, vamos lá comentar isso aqui só pra, mano, jogar esse assunto fora. O Reino Antigo possui uma tecnologia única e extremamente avançada. Ao colocar uma corda em um nó, suprimindo um Haki do Rei poderosíssimo, tal como vimos o mesmo acontecer em Eteria, lugar altamente avançado em termos científicos, mas como vento, né? O Oda tá querendo nos mostrar que essa corda com esse robozão é mais uma tecnologia antiga extremamente avançada. Óbvio, claro que tem um mérito absurdo de Joy Boy ao fazer um revestimento de Haki em objeto de forma absolutamente formidável, mas o Oden, além de não ter o nível de Joy Boy no que diz respeito a Haki, também não deveria ter o entendimento de uma tecnologia assim, né? É óbvio, tem um mérito do Joy Boy, mas também tem a tecnologia ancestral. Por mais que eu tenha plena convicção de que uma espada se torna uma Kokuto com um poderosíssimo revestimento de Haki do Rei e armamento usado com frequência e um vínculo extremamente poderoso com seu usuário, eu continuo não achando que a Ema tenha usado o Haki do Rei do Oden, até pelo fato dela não ser uma lâmina permanentemente negra. E sinceramente, vamos pensar nesse cenário, o Oda vira agora e fala: ah, o Roronoa Zoro não, nunca teve Haki do Rei não, aquilo ali era tudo da espada.
que tiro no pé, meu amigo. É o Sop pegando 2 pistolones e dando uma porrada de tiro no pé, né? O que a galera ia ficar revoltada em relação a isso não é brincadeira, hein? Enfim, não quero ficar dando corda pra maluco, não. De corda, esse capítulo já tá cheio, tá? E é corda que realmente importa, mas eu levo essa ideia do Zoro não ter haki do rei, né? Cara, como um bom meme, pô. É um bom meme, tá ligado? Dá pra dar uma brincadeira, dá pra dar uma sacaneada, isso é inegável, mas é um meme. Agora, essa ideia de haki selado em objeto, por mais que a gente tenha que prestar atenção, né, e ver que o mérito também pode estar relacionado a avanço científico, né, no caso aí, essa corda, eu acho que ela também reforça uma teoria que eu fiz há, cara, sei lá quantos anos, para justificar o porquê os poneglyphs são indestrutíveis. Isso se dá, na minha hipótese, por terem sido revestidos com um poderosíssimo haki no passado, os tornando pedras intransponíveis. A vontade e a ambição dos homens não atravessa as eras. Então por que não simbolizar isso em pedras que são um modelo real desse conceito, passando mensagens através de gerações e gerações? Outra coisa que eu pensei é que a Nami bem que poderia ter visto essa ação do MF, né, e relacionar com o que viu em Eteria. Aí, meu irmão, é só a galera ordenhar o haki do rei do Luffy ali, como se fosse as tetas de uma vaca, fazer uns nós desse aí, juntar tudo ali, para papai e tal. E, mano, nos momentos de necessidade, toma, só liberar ali a corda, lançar o haki do rei do Luffy e valeu. Só que assim, né, por mais que seja insano, a verdade é que o Haoshoku haki do Joy Boy supera em muito o atual detentor do chapéu de palha. Pra mim, não resta dúvida de que Joy Boy é o personagem mais forte que já surgiu nesse universo. O cara incapacitou 4 Gorosei em 1 segundo com uma onda de haki do rei depois de mais de 800 anos da sua própria morte. Algo simplesmente sem precedentes. De longe, o maior mestre de haki já visto em One Piece. Usuário da Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol, mano, despertado e por aí vai. Ele tem tudo pra ser, de fato, o mais forte de todos os tempos. É impressionante, tá? E isso levanta alguns questionamentos. O primeiro é que o haki tem essa capacidade de anular as propriedades de uma Akuma no Mi. Será que o fato dos Gorosei perderem sua forma ao serem expostos a esse choque denota que eles são sim usuários de fruta? Ou será que o haki não anula apenas a fruta do diabo, mas também os próprios demônios reais? Mais pra frente eu vou dar outra possibilidade sobre isso ao mencionar mais a fundo sobre Imu. E o outro ponto é: se Joy Boy era tão absurdamente poderoso como se mostrou nesse pequeno vislumbre de sua força, como diabos esse homem foi derrotado? O que o levou à sua queda? E Musamá é tão poderoso quanto ele? Se sim, o debate de quem será o vilão final da obra ganha ainda mais força entre Teach e Imu, porque o soberano desse mundo seria uma figura muito mais poderosa que qualquer outro adversário. Mas mesmo assim, meu palpite continua sendo Barba Negra, né? Afinal, One Piece tem muito essa ideia de dar espaço para nova geração, seja pro bem ou seja pro mal. Esse choque insano de haki e a volta dos Gorosei a Marejoa nos leva diretamente para o Salão das Flores, onde temos a imagem de Musamá pela primeira vez perdendo completamente as estribeiras e entrando em pânico com os acontecimentos recentes. Com certeza, o choque de haki do rei de Joy Boy o levou a lembranças há muito esquecidas sobre o verdadeiro poder desse homem, algo que o levou a um momento de transtorno pós-traumático. Nos últimos 800 anos, é certo que Munerona nunca sentiu a presença de seu antigo rival, seu antigo inimigo, tão presente como agora. Seu fim se aproxima em passos largos que avançaram nas sombras durante 800 anos, mas agora brilham como a luz do sol, tão claros como sua iminente derrota. Mas ainda há outros 2 questionamentos a se fazer nesse cenário envolvendo Imu. O primeiro é que o servente dele, que eu realmente acho que vai ter alguma relevância, tá na cena e mostra preocupação com o soberano que tá realmente parecendo sofrer. E será que esse sofrimento dele não é só psicológico, mas também físico? Muito se especula que os Gorosei possuam essa forma yokai única, né, através dos poderes de Musamá, como se eles fossem parte de si, né, uma espécie de Horcrux. Então, ao sofrerem essa rajada histórica de haki, é possível que o próprio Musamá tenha sentido esse impacto em seu corpo, isso se essa hipótese for real.
O acontecimento e a aparência de uma dor física sendo proferida nele são indícios que reforçam essa ideia e podem se provar realidade. Eu acho uma ideia interessante, né? O cenário de Imu, perdoem a piadinha aí, né? Ainda é bem obscuro, tem muita margem para especulação e o Oda vai segurar com calma, com muita calma, para nos dar clareza sobre os seus poderes só após revelar a face do personagem. Então até lá eu acho que é legal, né, a gente ter em mente essa possibilidade dos Gorosei se regenerarem sem parar por serem espécies de minions de Imu-sama, parte do corpo de Imu, e eles só podem ser derrotados se o corpo principal também for. Para a alegria do povo, o Thousand Sunny pousa com segurança na água ao lado do navio dos gigantes, e eu tive um insight nada a ver com absolutamente nada, mas que eu achei legal compartilhar aqui com vocês. O Queen Mama Chanter da Big Mom é consideravelmente maior que o navio dos piratas gigantes. Será que ele era tão enorme assim porque ela esperava que fosse navegar com os gigantes? Que sua aliança com eles eventualmente iria acontecer e ela precisaria de um barco de proporções enormes para poder receber seus aliados? Faz sentido, mas o foco agora é outro. Luffy tá feliz que todo mundo tá bem e agora eles podem partir para um novo arco. O Sop e Chopper estão se borrando, a galera não faz ideia do que eram aqueles bichões cabulosos, mas o que importa agora é o cenário que se apresenta com o MF, tanto em sua frente quanto em sua mente. Jay Garcia Saturno se opõe ao Gigante de Ferro. O olhar do robô se perde e seus olhos, perdendo o brilho, retomam memórias iluminadas. Todo fã de One Piece esperava por esse momento, seja há 1 ano, 5 anos ou 10, ou assim como eu, mais que isso. Finalmente, um flashback datado no século perdido. Vamos ver diretamente Joy Boy agindo. Somos transportados a mais de 800 anos no passado e presenteados com um lampejo da história de Joy Boy. Ali, numa ilha irreconhecível que, se vocês me permitirem um palpite, eu diria que é Laugh Tale, a figura mais proeminente do passado conversa com seu querido na cama, MF. Vale lembrar que o robô gigante fala como uma criança de 10 anos de idade, e essa interação, denotando até algumas inseguranças, né, ressalta isso. Mas antes de partirmos para o diálogo, foi impossível não notar 2 coisas aqui. A primeira é a marca de X no seu enorme braço, exatamente como símbolo da promessa entre os Chapéus de Palha e sua companheira Nefertari de Vivi. Além disso, as roupas que MF trajam parecem ser dignas de contos nórdicos, o que pode indicar uma relação com Elbaf. Seu tamanho colossal, além do próprio capacete chifrado, já eram fortes indicativos disso. Agora, olha que loucura que eu pensei. Será que a Jolly Roger dos Piratas de Joy Boy eram só 2 ossos cruzados, formando um X? Eu absolutamente amo a minha teoria dos Piratas do Amanhecer, não vou largar nunca de mão dela, e o símbolo de 9 esferas sendo o emblema dessa tripulação. Mas, cara, se fosse um X também feito de ossos cruzados, né, que tem em praticamente toda a bandeira pirata, também seria muito bonito. Ele foi o primeiro pirata e, além disso, o simbolismo herdado que os Mugiwaras teriam feito em Alabasta também se traduziria nesse X, né, nessa marca de 2 ossos cruzados. E, obviamente, vale lembrar também, o X sempre marca o tesouro. Enfim, a silhueta de Joy Boy confirma o que todos nós já esperávamos. E, no fundo, já sabíamos. Ele foi um dos donos do Chapéu de Palha. Mas não só isso. Nesse primeiro painel, Oda faz questão de deixar claro a diferença de tamanho entre MF e Joy Boy, e apesar do robô ser maior que um gigante, parece razoável nesse momento descartarmos a ideia de que Joy Boy é dessa raça devido a essa comparação. Se a gente for pegar o Jinbe ali, o Chopper, o Luffy no início do arco comparado a MF, parece que o tamanho de Joy Boy é muito mais próximo a de um humano. Eu sei que eu comparei com o Chopper, que não é humano, e com o Jinbe, que não é humano, mas enfim, parece realmente que ele é mais do tamanho de um humano, né? Sabendo que tem proporções muito variadas, como por exemplo um humano como o Barba Branca, né, de 6 metros e 66 centímetros, e um humano como o Luffy, de 1,75. Então, em só um capítulo, temos essa figura descartando 2 teorias muito aceitas pela comunidade. Joy Boy não é um Monkey D, provavelmente no caso, né, e Joy Boy também não é um gigante. Mais uma vez, provavelmente, né? Não dá para confirmar 100%, mas pelo decorrer desse capítulo, parece que realmente essas 2 hipóteses estão descartadas.
O chapéu de palha de Marejoa provavelmente pertencia à antiga princesa sereia Poseidon como um símbolo da promessa entre esses dois. Então, se Joy Boy acabar não sendo um Monkey D ou um Jaguar D, né, um gigante, seria interessante que ele fosse um Cloud D, como o próprio professor Clover. Porque Cloud D, né, forma a palavra cloud, que é nuvem em inglês, e a tecnologia da corda, né, que a gente vê ele usar é apresentada numa ilha celeste por um Birkan. Ou seja, pode ser que Joy Boy tenha sido mesmo de uma tribo celeste e a origem dos Cloud D seja das nuvens. Não faz muito sentido? Isso até contribuiria para explicar a ideia de um deus do sol em Skypiea e o próprio complexo divino de Enel. De todas as formas, o que temos aqui é uma conversa muito maneira e por algum motivo me soou bastante emocional, né? Pareceu uma despedida de uma criança e seu ídolo. Joy Boy parece entregar para Emeth a corda que vimos usar nesse capítulo e diz que eventualmente ele morrerá, mas que o robô continuará vivo após esse momento. Por isso, ele vai comprimir o seu mais poderoso Haki, né? E vai colocá-lo dentro do gigante. Vai selá-lo, vai amarrá-lo ali, né? No nó dessa corda. Essa menção também parece contribuir com a minha ideia de fazer os poneglyphs indestrutíveis com um revestimento, abre aspas aí, né? Eterno de Haki do Rei. Devido ao selamento dele na pedra, ela fica indestrutível. E pronto. Um detalhe interessante, né, é que o Joy Boy usa esse termo aqui em japonês. Esses dois kanjis significam maior, top, ápice, enquanto esse outro significa ranking, level, grau. Ou seja, Joy Boy disse que ia selar seu Haki no nível mais absurdamente top tier, rank SS+, nessa cordinha, e assim o fez. Então não foi um gostinho, tá? Não foi um fragmento do Haki de Joy Boy, foi realmente uma canalização absurda do seu poder no nível máximo. Mais uma vez, inigualável, deixando para trás Luffy nesse aspecto, Kaido, Shanks, Barba Branca e Gold Roger. A gente pode ver o lado mais criança do Emeth sendo denotado mais uma vez quando Joy Boy fala que um dia irá morrer e não estará mais aqui para cuidar do gigante, a qual ele apenas responde com um "eu não quero isso". Joy Boy apenas diz para ele usar essa ferramenta que ele recebeu no momento exato, quando as pessoas que ele quer proteger estiverem em perigo. Essa é a hora, desfaça o nó e salve a todos. Essa ideia de um momento específico, né, de um momento exato, também me remeteu um pouco à chegada do Roger lá em Laugh Tale, né? Ele disse que chegou cedo demais. Então parece que Emeth está chegando no momento certo para poder proteger aquele que irá causar a mudança nesse mundo, né? E assim, pô, achei muito maneiro, achei realmente bonito, tá? O Joy Boy falando que vai vir do passado, entre aspas, para proteger ele como sempre fez. Ele está criando um recurso que vai poder ser utilizado mesmo após a sua morte. Imagina só a genuína alegria do garoto, né, desse robô ao ver o Luffy, a imagem e semelhança de seu querido amigo diante de seus olhos, pronto para ajudá-lo, lutando a seu lado e um protegendo o outro. Os últimos quadros desse capítulo não são cinema, são poesia. Enquanto temos esse diálogo, essa conversa que enche a alma de Emeth com a mais profunda esperança, temos seus olhos abertos, brilhando de alegria. Em seguida, cerrados com um sorriso. E ao final, fechados para sempre. Emeth entregou o que tinha que entregar. Salvou o chapéu de palha, salvou um novo Joy Boy. Seu trabalho está cumprido, pequeno robô gigante. Vai se encontrar com seu amigo para que mais uma vez juntos possam ver como os seus sacrifícios foram essenciais para a mudança no mundo que vocês tanto sonharam. E assim, acho que todo mundo deve ter lembrado do Ace e do Little Horse Jr., né, ao lerem esse momento. Parece um paralelo claro com Emeth e Joy Boy, um protegendo o outro. E o que falar dessa incrível figura lendária, né? Eu gostei muito do Joy Boy logo de cara. Claro que ele carrega o Luffy nele, né? Então é impossível da gente não criar um afeto rápido assim. Mas sei lá, o cara é legal demais, cara. O cara, achei, pô, gente boa. Sabe o cara gente boa?
O Joey Boy é um cara gente boa. Eu acho também importante, né, a gente comentar dessa silhueta. Afinal, eu percebi que a perna direita dele e o braço direito dele também, né, estão muito finos. Eu vi gente comentando que a perna até parece que não tem um pé, como se fosse uma perna de pau. A assinatura clássica dos piratas que Oda já retratou no Zeff. Mas vocês lembram que ele também disse que o One Piece estaria no final quando aparecesse um pirata de tapa-olho? Pois é, se essa for uma perna de pau, esse for um braço semelhante a um gancho ou algo do gênero, faria muito sentido ele possuir um tapa-olho no olho esquerdo, claro, onde o Luffy possui uma cicatriz. Mas assim, esses detalhes do braço e da perna só funcionam se esse momento com o MF for depois dessa silhueta que vimos dele na forma Nika, porque aí, né, seus braços e pernas parecem intactos. Então pode ser um lance só ali de perspectiva, né, que o braço está jogado mais para frente, parece menorzinho, a canela mais para um lado também parece menorzinha, ou a silhueta não ficou lá, essas coisas, né. E é isso, meus queridos, esse foi o review do capítulo 1122 de One Piece, que, cara, acertou o meu Kokorô como uma flecha proferida pelas palavras de Bug-sama. Gostei demais e eu espero que você também tenha gostado bastante, tá? Assim como, mano, curtido esse review, beleza? Deixa o like se gostou, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente aumentar essa tripulação e aí, meu irmão, propagar ainda mais a palavra de Eiichiro Oda. Tá show? Tamo junto demais, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas, você já sabe, num próximo vídeo. Meu irmão, vou lançar uma porrada de vídeo absurdo aí, tá? Fica bem ligado que agora, fechamento, meu irmão, vai ter... Oh, Jesus, que coisa boa. Me deu uma porrada aqui, mas enfim. Que coisa boa, meus queridos. Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!